בסוף פלג ג' תנידה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין להדנן אבות פלג ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Nós terminamos a semana passada o 12º capítulo do Tânia. Nós falamos basicamente como é a luta interna do Benoni. Como que durante a reza o coração dele está cheio de fogo por Deus, então o mau instinto não tem como afetar. E depois da reza, como que ele faz para nunca pecar? Então falamos que ele tem maus pensamentos, mas ele não peca porque o intelecto controla as emoções e porque nós falamos que fica um pouquinho também da reza, um pouquinho de inspiração ainda segue dentro dele. E que ele empurra completamente todo tipo de mau sentimento, mau pensamento, inclusive em relação a outras pessoas. Neste capítulo, capítulo 13, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais em como é a batalha, a discussão entre o bem e o mal dentro do Benoni. E vamos entender perguntas que fizemos no primeiro capítulo do Tânia. Então o ciclo começa a se fechar. Claro que não fecha completamente porque o Tânia tem 53 capítulos, temos 40 pela frente. Mas algumas perguntas que fizemos lá no começo do primeiro capítulo serão respondidas neste. Então o 13º capítulo do Tânia começa falando o seguinte: e através do que falamos até agora, conseguimos entender uma expressão que consta no Talmud que diz o seguinte: Beinonim ze vazé shoftan. No Benoni, este e este julgam. O que é este e este? Então temos o bom instinto, temos o mau instinto, Yetzertov e Yetzerará, e os dois estão julgando o Benoni. E ele traz uma prova dos Salmos que diz que Yamod limin evion leoshia mishoftei nafsho, que Deus ele se põe à direita do pobre para ajudar daqueles que o julgam. Então o que acontece? Temos dois instintos dentro da pessoa. Na verdade, a palavra instinto não é correta. Nós temos dois anjinhos, duas inclinações para a pessoa. E Deus se põe à direita da pessoa. Falamos que a direita é o bom instinto para ajudá-lo. Mas vejam bem, o Tânia, na Guemará, não diz que temos dois que controlam a pessoa. Temos dois que julgam. Qual é a diferença nisso? Controlar, se nós fôssemos controlados pelos dois instintos, seríamos todos bipolares. Seríamos todos... Pior, bipolar é uma coisa que se trata. Mas imaginem vocês que se fôssemos controlados por dois sentimentos opostos. Seria horrível. Por quê? Porque quem somos nós? O Tânia nos ensina que cada um, ele é composto de... Ele tem dentro dele duas inclinações. Então o que ele tem que fazer é não ser controlado pela má inclinação, e sim, ele julga entre as duas. O Tânia vai explicar isso melhor. Por quê? Então ele diz, a pessoa não é controlada pelos dois. Porque quando tem o controle do Yetzerará sobre a pequena cidade, vocês lembram que comparamos a pessoa como uma pequena cidade que dois reis querem controlar? Então se eu digo, quando o Yetzerará controla essa pequena cidade, mesmo por um breve momento, como a gente chama essa pessoa? Rachá. Ele é pecador. Por quê? Porque o mau instinto controlando ele quer dizer que finalmente ele pecou, seja em pensamento, fala ou ação. O mau instinto, vale a pena... Na verdade, o Tânia ele volta e volta e volta, mas cada vez ele vai acrescentando um pequeno detalhe. Mas como a gente falou, temos as 10 faculdades intelectuais e emocionais positivas da alma divina e temos as 10 negativas. Isso, o Benoni não tem controle sobre isso. A pessoa vai ter bons e maus sentimentos aparecendo. O que o bem e o mal querem controlar são as 3 vestimentas da alma, que é pensamento, fala e ação. Pois bem, se o lado negativo tiver controle por um breve momento do corpo, então ele pensou que não devia, pensou quer dizer, ele elaborou um pensamento que não deveria, ou ele falou, ou fez algo errado, naquele momento ele é chamado de Rachá. E falamos que o Benoni, ele não quer Rachá. Então, se é assim, o lado negativo nunca tem controle, mas ele é um juiz. E o que é então Yetzerará? Ele é somente um exemplo
um juiz que ele fala o que ele quer falar, certo? Você tem um julgamento, cada juiz tem que ter um número ímpar. Então o juiz ele fala que a pessoa deve fazer uma mitzvah, o outro fala, não, eu acho que ele tem que fazer uma verá. E o que acontece? Pode acontecer que o juiz do mal, a opinião dele prevaleça, certo? Pode acontecer. Mas, quando você tem os dois juízes ativos, que são Benoni, então você consegue ter equilibrado para não pecar. No Rashá, não Benoni, no Rashá, o mau instinto é um grande juiz. E ele praticamente tem o controle. No Tzaddik é o oposto. O bom instinto é o juiz supremo e o mal nunca tem controle. A gente já explicou bem por que é diferente o Tzaddik e o Rashá, eles não são exatamente antônimos. Agora, no Benoni, você tem esses dois juízes. E um fala que acha que tem que fazer o bem, o outro fala que tem que fazer o mal. E a Halachá, a lei, quer dizer, o que ele vai fazer é decidido pelo terceiro, como a gente vai ver daqui a pouco. Uma vez, comentamos como a pessoa sabe se a ideia que apareceu na sua mente é do bom ou do mau instinto. Principalmente no Benoni. Voltando ao nosso assunto, como a pessoa sabe que juiz está falando? Porque a verdade é que quem é o juiz, o terceiro juiz? O Tânia vai falar, vai dar uma resposta, mas a gente pode muito bem trazer aqui que quem é o terceiro juiz é a própria pessoa. O mau instinto fala uma coisa, o bom instinto fala outra. Quem decide? A pessoa. Então, eu quero fazer uma verá. Isso quer dizer, o mau instinto me forçando. Veio o bom instinto e fala, não, se passa nisto, não pode fazer. E eu decido quem que tem a razão. De certa forma, o Tânia vai trazer, vai elaborar isso de uma forma mais elevada. Mas como eu sei? Apareceu uma ideia na minha cabeça. Como eu sei se ela é correta ou não? Muitas vezes uma boa ideia não é tão boa assim. Como a gente falou da outra vez, a pessoa está rezando toda inspirada, de repente ele fala, agora eu vou dar tzedakah. Meu amigo, você está no meio da midá, você não pode mexer os pés. Tudo bem que tzedakah é uma grande mitzvah, mas você não pode interromper a reza. Não, mas é uma mitzvah. Quem que deu essa ideia de dar tzedakah? O bom ou o mau instinto? Claro que o mal, porque ele quer interromper a tua reza. Ele quer te atrapalhar, depois você vai voltar para a reza, já está... não está no mesmo clima. Então, às vezes, uma coisa boa pode ser negativa. Uma história do Reb Nachum de Chernobyl. Ele era um Rebbe da Hassidut de Chernobyl, que ele era diferente dos outros. Geralmente, um Rebbe ele tem um lugar dele, uma sinagoga, e todo mundo vem para ele. O Reb Nachum era outro estilo. Pois bem, uma vez, o Reb Nachum estava recebendo Hassidim, seguidores, e entrou um seguidor e deu 300 rublos para o uso do Reb Nachum. O Reb Nachum e a sua família eram paupérrimos, eram muito pobres. Tinham muitas dívidas. E esse Hassid entrou e deu para ele 300 rublos. O Gabai, o ajudante do Rebbe, soube disso, ficou feliz, falou, Baruch Hashem, a gente vai poder pagar boa parte das dívidas da família e ter mais comida em casa. Então ele começou a anotar quanto que ia distribuir, para quem queria pagar primeiro. Os Hassidim continuaram entrando. Entrou um Hassid com muitos problemas. Ele contou o problema. E aí o Rebbe interrompeu a entrada dos Hassidim, foi rezar Arvit. Depois ele voltou a receber e ele mandou chamar aquele Hassid que tinha muitos problemas. Assim foi passando, um Hassid depois o outro. E quando todos foram embora, o Gabai imediatamente entrou no escritório do Rebbe e falou, Rebbe, vamos lá, vamos pôr comida na mesa? O Rebbe falou, claro. Tinha gaveta onde era o dinheiro particular do Rebbe. Abre, pode abrir. Você abre. Tinha algumas moedas, algumas de prata, tinha um dinheirinho, mas não era um terço do que ele imaginava encontrar, tinha 100 rublos. O Gabai, que era um grande seguidor, fiel ao Rebbe, ficou muito chateado. E o Rebbe perguntou, me fala, o que aconteceu? Com todo respeito, Rebbe, cadê o dinheiro? Eu sei que tinha 300 rublos. Cadê? Sabe, pode trazer muita salvação para tua família. Aí o Rebbe começou a falar o seguinte. Veja bem, aquele Hassid que eu trouxe de volta... Então, o Reb Nachum de Chernobyl falou para o seu Gabai o seguinte, aquele Hassid que entrou aqui, ele me falou dos tzures dele, dos problemas. Ele falou que o filho, como era na época, você contratava um professor para dar aula para o filho em casa,
Ele falou, esse Hassid já não tem dinheiro para pagar o professor. E o professor ainda assim está dando aula, porque, né, para o bem-estar da criança, mas também o professor não tem dinheiro. E esse Hassid não paga o aluguel dele há 8 meses, então ele vai ser expulso da casa dele. E esse Hassid tem uma filha para casar. No momento que eu escutei isso dele, ele era o último antes da reza de Arvid, fui rezar. E aí começou um julgamento na minha cabeça. Primeiro eu pensei, eu vou dar os 300 rublos para ele. Quer dizer, o que tinha na gaveta não era nem dos 300. Eu vou dar os 300. Depois eu pensei o seguinte, puxa, 300 rublos é muito dinheiro. Eu posso dividir em 6, dar 50 para esse Hassid e ajudar mais outras 5 famílias. E aí começou na minha cabeça toda essa confusão. E os dois lados são bons. Concorda? Que é muito bom eu salvar esse Hassid. Por outro lado, é muito bom ajudar 6 famílias. Até... Passa água para a Anitta, por favor. Até que eu decidi, pela primeira ideia, que era eu dar os 300 só para ele. E eu sei, eu fiquei feliz que a Hashem me deu esse dinheiro para eu poder ajudar outra pessoa. A maior dica para a gente saber se a ideia que tivemos é boa ou ruim, é ver qual é a primeira. A primeira ideia geralmente é do Yetzer Tov, é do bom instinto. Por quê? Porque o Yetzer Hara não quer fazer nada de bom para o mundo. Então você tem uma boa ideia e o Yetzer Hara quer atrapalhar. Só que às vezes ele sabe, não adianta ele chegar para o Reb Nachman de Chernobyl e falar não dá nada. Não vai colar. Então ele fala, não, divide, você vai dar tudo que você tem. Você vai dar os 300. Mas divide, certo? Por quê? O que o Yetzer Hara ia ganhar com isso? Provavelmente depois o Reb Nachman ia ficar chateado de não ter resolvido a vida desse Hassid. Alguma coisa ia ter uma consequência. Então o Yetzer Hara, ele vem sempre com uma segunda ideia. E a segunda ideia só quer atrapalhar. Que nem a pessoa que está rezando e vem uma segunda ideia de pôr tzedakah. Então é isso que acontece dentro da pessoa. Tem os dois juízes e cada um fala a sua ideia. E assim o Yetzer Hara, ele fala a sua opinião no átrio esquerdo do coração, que é onde ele habita. E geralmente é de lá que vem as tentações, a gente já falou bastante sobre isso. E do coração sobe para o intelecto. Quem que mora no intelecto? O Yetzer Tov, o Nefesh Elokit, a alma divina. E o Yetzer Tov, ele está lá em cima, e ele mora onde também, onde é o duplex dele? No átrio direito do coração. Então o que acontece? Quando vem a ideia do Yetzer Hara para fazer uma coisa errada, isso que a gente falou de 2 ideias é quando as duas são boas, claro. Mas se aparece uma tentação de algo negativo do coração, sobe para o intelecto, aí o intelecto ele começa a combater. Ele fala, não pode fazer isso, é uma verá. E aí o Tanya ele menciona o intelecto e o coração, que é o duplex, por quê? Porque ele fala que no exato momento que o Yetzer Hara começa a desenvolver emoções porque é errado, o Yetzer Tov vai para o átrio direito começar a desenvolver emoções para o positivo. Então a pessoa, por exemplo, ela quer fazer uma coisa errada e ela começa a desenvolver um sentimento de tipo, não condiz comigo, imagina, eu sou muito maior do que isso, entendeu? E sentimentos para combater a verá que a pessoa possa querer fazer. E como quem fica a decisão, faz o errado ou não faz, então é Deus que decide. Antes eu falei que é a pessoa, mas na verdade quem decide é Deus. E Deus, ele ajuda o Yetzer Tov. Então é um pouco desleal essa competição. Porque na verdade Deus está sempre junto com o Yetzer Tov. Então por que ele faz a verá? Você acha que o Tânia não vai responder? Não, eu acho que sim, mas Vamos chegar lá. Eu fui antes do Moisés dessa vez. Como que a pessoa peca? Então vamos lembrar, em primeiro lugar, que estamos falando do Benoni. Sim. Que aparece esse combate dentro dele e ele não erra, porque a Hashem está ajudando o Yetzer Tov. Por que o Urachá não faz isso? Ele vai falar. Não vou dar spoiler, porque é para coisa do shiur de hoje. Então a Halachá é como Deus que ajuda o Yetzer Tov. Como dizem nossos sábios, que se não fosse Deus ajudando, o Benoni nunca ia conseguir vencer uma batalha contra o Yetzer Hara. Não fica um negócio meio estranho? A gente vai ficar... no Benoni, né? Nós estamos falando dele. Se tem 2 juízes, que é né? Aí a decisão é de Hashem. Mas então, a gente vai sempre achar, quando a gente decide, foi eu que decidi. Quer dizer, foi eu que decidi, foi o lado bom, o Yetzer Tov que decidiu. Então. Quer dizer, você não fica meio convencido
Vamos lembrar que estamos falando do Benoni. O Benoni é que não peca. Ele não faz errado. Ele não faz, mas vamos ver como funciona essa ajuda de Deus. Porque senão eu nunca ia pecar. Como você perguntou. Então vamos chegar lá. Mas é interessante que o Tânia traz um versículo que fala dos sábios, não é um versículo? Ele fala que se não fosse por Deus ajudando, o Benoni ia falhar. No que ele ia falhar? Não em pecados. Já falamos, o Benoni não falha. O que Deus ajuda em duas coisas. Primeiro, a não ter pensamentos proibidos, por exemplo, no momento da reza. Não surgem pensamentos pecaminosos demais. E também ajuda ele a não fazer algo de prazer permitido. Klipat Noga. Isso é a ajuda que o Benoni tem para não comer uma coisa deliciosa só pelo prazer durante a semana. Que não é proibido, a gente já falou bastante sobre isso. Deus, ele está lá para ajudar. Mas o que é essa ajuda? Fala. Vamos chegar lá. É um pecador. A gente vai chegar lá. Por que o Urachá peca? O Urachá também tem essa ajuda. Por que ele peca e o Benoni não? Vamos chegar lá. Qual é a ajuda? Antes de falar por que um sim e o outro não, o que é a ajuda de Deus? Então ele fala que essa ajuda é a luz que Deus manda sobre a alma divina. Vamos lembrar que a alma divina é parte de Deus. Então é a luz que Deus manda para a alma divina, para ela conseguir ter um domínio sobre Yetzirará, como o domínio da luz sobre a escuridão, que a gente mencionou já, do rei Salomão. Então a verdade é que naturalmente, com essa ajuda, a pessoa nunca ia pecar. Qual é a diferença? Bem-vindos! Qual é a diferença entre o Benoni e o Urachá? Aquele que nunca peca e o pecador, que é uma ajuda, não é um controle. Deus não manda para o Benoni, isso responde à pergunta do Moshe, a lei do Shaul, Deus não manda para o Benoni o controle dele sobre o mau instinto. Ajuda. Você só pode ajudar quem quer ser ajudado. Por que o Urachá peca? Porque ele não tem interesse nessa ajuda. Ele vira. Ele não tem interesse. Porque ele tem a consciência de que Deus pode estar nos ajudando, indicando o caminho. Sim, mas o Urachá, ele tá tão embebido em tentações que às vezes ele vai pecar e vem o pensamento, se passa nisto, não é para você isso. Mas ainda assim ele fala, como é que é? Já tô na chuva, vou me molhar? Qual é a expressão? O que acontece? O Benoni, ele quer essa ajuda. Então, por isso que o Tânia, ele fala várias vezes a palavra Ezer. Ezer é uma ajuda. Deus, ele manda a luz, mas você tem que abrir os olhos. Tem que absorver, tem que aproveitar essa luz. Sozinho isso não vai acontecer, que nem a história do passarinho que estava com sede e no meio da floresta e Deus fez um vento e levou o passarinho até a beira da água e o passarinho continuou reclamando que tinha sede. Deus falou, abaixa a cabeça e bebe. Eu já te trouxe até aqui. Então é isso. O Urachá também tem a ajuda de Deus, mas ele não usufrui disso. Não tem interesse. Não tem interesse. É que nem, sei lá, a pessoa fez um investimento pequeno na bolsa, qualquer coisa. Ele não tem interesse de resgatar. O Benoni não, ele sabe que aquilo pode fazer toda a diferença. Claro que com a luz de Hashem, isso é algo muito superior. Mas, isso, meus caros, isso ajuda que Deus manda para o lado positivo. Mas não vamos esquecer que o lado negativo do Benoni, ele também tem vigor. Não é fácil. Ele falou antes, se Hashem não ajudasse o Benoni ia falhar. Positivo porque Hashem está ajudando. Mas uma vez que o mal que está no átrio esquerdo do Benoni está forte como desde o seu nascimento, para querer todos os prazeres que existem no mundo, e não se anulou de forma alguma, e nem foi empurrado. O que quer dizer não se anulou nem foi empurrado? Anular é o que a gente falou do tzadik, que ele anula o mau instinto completamente dentro de si, e empurrado é no Benoni durante a reza, que o mal está lá, mas ele não se manifesta. E a única diferença entre o Benoni e o Urachá é que o mal não tem nenhum poder, nenhum governo sobre nenhum órgão do corpo. Tem o sentimento.
mas o sentimento é freado. O corpo não responde a isso, porque Hashem, que está do lado direito do pobre, o que quer dizer o pobre? Por que é chamado de pobre? Porque é um pobre coitado, ele vive uma batalha intensa. Então Hashem está do lado direito dele e o ajuda e ilumina a sua alma divina. Mas isso depende da pessoa. A pessoa tem que permitir se inspirar. Se uma pessoa vem na sinagoga no Yom Kippur, que é um dia que naturalmente nós nos inspiramos mais, mas a pessoa passa o dia inteiro falando mal e pensando em bobagens, então ele não vai se inspirar. Ah, mas é o dia que se revela a parte mais elevada da alma. Sim, amigo, me ajuda a te ajudar. Então é isso que acontece. O Benoni, ele quer a ajuda divina. Ele se abre para isso. O Rashá, infelizmente, ainda não. E por isso o Benoni é chamado como Kerashá. Nós falamos lá no começo, agora a gente vai voltar para o começo do Tânia. Nós falamos no seguinte, me empresta teu Tânia, que o meu não tem o começo. Nós falamos no primeiro capítulo do Tânia. Fazem a pessoa jurar quando ele é pequeno, seja, antes de nascer, perdão. Seja um tzadik, não seja um rachá. E mesmo que todo mundo te diga que você é um tzadik, se veja como um rachá. Que rachá? Como um rachá. Nós perguntamos lá para trás, como é possível? A pessoa vai ficar deprimida se ela se vê como um rachá? Ou ela não vai, pior ainda, ela não vai nem se importar com isso. Então ele vai virar um rachá. Por quê? Que ele se vê como um rachá e não rachá. Que rachá? Como um rachá? Como chama isso? Quem é professor de português? Como? Não, tem um nome. Gramática. Que rachá? Conjunção, ich weiß nicht. Ele é como um rachá, não é? Não falam para ele, se veja que você é um rachá. Se veja como o rachá. Por quê? O que é o rachá? O rachá é aquele que tem o mal. O rachá é aquele que tem o mal forte dentro dele. O Benoni também tem um mal forte dentro dele. Então, mesmo que você não está pecando, Benoni, se veja como um rachá. Saiba que o mal está vivo aí dentro. O mal de um rachá também você tem dentro. Só que Baruch Hashem, com o teu controle, com a ajuda de Hashem, você não está deixando o mal evoluir. Então não acredite, quando o mundo todo vira e fala que você é um tzadik, quer dizer, o mundo todo vê, puxa, ele não faz um pecado, ele deve ser um tzadik. Não acredite, porque o que é um tzadik? O Tânia explicou lá para trás, o que é um tzadik? Não uma pessoa que não faz o mal, não é isso? É uma pessoa que nem tem o mal. Então o que acontece? Quando o mundo vira para a pessoa e fala, você é de verdade um tzadik, então a pessoa vai falar, uau, isso quer dizer que eu já exterminei o mal de dentro de mim, eu sou um tzadik. Tânia fala, cuidado com isso. Desculpa, voltando aqui. Então, Tânia nos ensina, não acredite em todo mundo. Porque se você acreditar que você é um tzadik, você vai acabar caindo. Ah, então é para eu pensar que eu sou um rachá? Não, você é como um rachá. Lembre que o mal ainda está vibrando dentro de você. Então veja que você tem esse mal e ele não foi embora. Porque o que acontece quando a pessoa acha que ela é forte? Falamos uma vez, a pessoa pecou, ela fez chuvá, ela não pode falar, agora eu nunca mais caio nessa. Vai cair. Não se veja forte demais. Porque imagina que a pessoa acha que ele é um tzadik. Eu não tenho mais nenhum mal dentro de mim. Aparece a tentação, ele não está pronto, ele vai cair. O próprio rei Davi, que era um tzadik que matou, exterminou o mau instinto dele, ele falava, meu pecado está sempre de frente de mim, diante de mim. Sempre lembrando, não é que ele estava sempre pecando, mas ele sempre lembrou, se eu pequei, não vou falar que ele pecou, porque é proibido falar que o rei Davi pecou, mas se eu pequei, ele estava o tempo todo lembrando, eu pequei, para se acontecer de novo o teste, ele não cair. O tzadik não tem esse problema. A verdade é que o tzadik, ele não vai cair porque ele não tem mau instinto. Mas o Benoni, que ele nunca peca, ele pode achar que ele não vai cair, e aquele momento que ele acaba caindo. Ele não pode se achar forte demais. E o contrário, sabe como o Benoni tem que encarar o próprio mal, o mau instinto dele, que está cada vez mais forte. Por quê? Porque no decorrer da vida ele usou o mau instinto. Usou? Não, mas ele usou a alma animal, que é parceira do mau instinto. Ele usou para comer, para beber, para dormir. Mesmo que ele fez tudo isso Leshem Shamayim por Deus, mas ainda assim, ele usou o lado animalesco dele.
que não é negativo, é a força motora do corpo, mas ele alimentou aquilo. Falava de um aluno na Yeshiva antiga de Lubavitch, que ele rezava de uma forma maravilhosa, assim, ele até atrasava para a aula porque ele estava rezando profundamente, e na hora de estudar não estava estudando direito. Então o Masguiach, quer dizer, aquele que cuida dos alunos, vai perguntar para ele, o que aconteceu, que você reza tão bem, e de repente no estudo não está tão evoluído? Porque depois da reza tem o café da manhã. Então quer dizer, usar o lado material para o Benoni, não o Tzadik, porque o Tzadik ele transforma imediatamente tudo, mas o Benoni deixa aquele negócio de fisicalidade. Ele não pode ficar sem comer, claro que não. Mas um bom Benoni, um cara que é honesto, ele lembra sempre, não só que eu ainda tenho um mal, mas o meu mal se fortalece dentro de mim por conta da vida, do trabalho e etc. Só o fato dele usar. Então agora a gente entendeu como que a pessoa, ao mesmo tempo ele não pode se ver como Rashá, é proibido ser, não se veja como Rashá, porque isso traz depressão, não se veja que você é Rashá, porque isso derruba a pessoa. Por outro lado, se veja que Rashá, como um Rashá, porque você não vai cair. O Yehuda perguntou sobre humildade. Humildade excessiva, não, eu sou uma pessoa correta, etc., também derruba a pessoa. Existem dois tipos de humildade, a humildade verdadeira e a humildade que é o maior ego que tem. Tinha uma vez um rabino, que na cidade dele tinha um padre, acontece às vezes. E esse padre, ele era conhecido como o cara mais humilde da face da terra. Uau! Todo mundo falava, que cara humilde, sempre olhando para baixo, falando com todos com muito respeito. Só que o rabino falou, não está me cheirando bem isso. Um título muito importante. Então ele chegou para o padre e falou, padre, o senhor acredita no Velho Testamento? E é sabido, eu não entendo, o senhor é tão humilde, é sabido que está escrito que Moshe Rabbeinu foi o homem mais humilde da face da terra. Como é possível? O senhor parece ainda mais humilde do que Moshe. O padre falou, puxa, rabino, sabe que eu tenho a mesma pergunta? Aí o rabino falou, se você tem a pergunta, eu já tenho a resposta. Então, humildade não é a pessoa se achar ruim. Isso é mentira. Esse é o começo de Yetzirará. Você já é ruim mesmo? Pode pecar. Por que não? Já é ruim. Não é isso. Humildade é você saber das suas vantagens e das suas desvantagens e reconhecer que Hashem te ajuda para você ter as suas vantagens e saber nivelar elas. Moshe Rabbeinu, ele era o mais humilde da terra, não porque ele achava que ele não é ninguém. Ele sabia que ele era bom. Poxa, Deus apareceu para ele. Mas ele falava o seguinte, se outra pessoa tivesse passado pela mesma situação que eu, ele seria melhor do que eu. Isso não tem problema. Pode ser que o outro seria melhor. Então ele sabia da sua grandeza, ao mesmo tempo ele era o mais humilde de todos na face da terra. Pois bem, então hoje a gente entendeu como que funciona a discussão dentro da pessoa, como que o Benoni ganha, porque ele deixa Deus tomar a palavra dentro dele, ele revela isso, ele se esforça para aceitar a ajuda de Hashem, e na próxima aula, se Deus quiser, não semana que vem, não teremos colher carnaval, aqui fica uma bagunça, você não quer vir para cá. Nem com Tânia vale a pena vir para cá, né? Não tem como. Mas Hazer Shalom falou uma coisa dessa. Mas também, bom. Mas no outro shiur, nós vamos ver até quanto o Benoni não pode confiar nele mesmo. Até se ele senta e estuda o dia inteiro, ele tem que reconhecer os seus dons e o seu Yetzirará. Vamos para um Kiddush e já retornamos para a Tefilá.